E aí, pessoal, tudo bom? Olha, a gente vai se encontrar hoje para conversar sobre polímeros. Que nome bonito, né? Polímeros, Poli quer dizer o quê? Vários. E meros partes. Então, pessoal, polímero é uma molécula bem grandona. Grande, bem grande, bem grande. Formada por unidades que se repetem, que são os monômeros. Imagine que o polímero é uma enorme parede. E quem é que forma a parede? O tijolinho. Então, o tijolo é o monômero. A parede é o polímero. Então, vamos dar agora uma olhada exatamente nesse processo. O que é o polímero? Como se forma o polímero? O tipo de polímero que a gente vai estudar. Então, a gente começa agora. Vem comigo que tu vai gostar muito. É legal. Compartilhando a tela com você. Sempre demora um pouquinho. Olha aqui, conseguimos. Pessoal, olha aí, polímero. Então, a primeira parte são moléculas grandes, são macromoléculas formadas por unidades que se repetem. Essas unidades que se repetem são os monômeros. Então, quando eu tenho dois monômeros, eu tenho um dímero. Quando eu tenho três monômeros juntos, eu tenho um trímero. Quando eu tenho quatro, eu tenho um tetrâmero. E se eu tiver muitos são quantos? Muito é um bocadão, vice 60, 200, 1000, 10.000 é um polímero. Então, um polímero é uma grande molécula formada por unidades que se repetem, que são os monômeros. O Guga já falasse isso às 10 vezes, porque é importante. Aí, olha, a reação que forma o polímero é o quê? É uma polimerização. É a reação que forma o polímero. Polimerização. É a reação que forma o polímero. É uma polimerização. Então, pessoal, a reação de polimerização é toda a reação que você tem um certo número de moléculas que se repetem, certos monômeros, formando a molécula maior. Existem três tipos de polímeros. A reação de polimerização pode ser por adição, por condensação, quando ele perde uma molécula menor, forma o polímero, mas perde água, forma o polímero, perde HCN, então é uma polimerização por condensação. E tem também o de rearranjo. Então são três tipos de polímero: adição, condensação e rearranjo. Pessoal, olha bem, olha esse dado que eu vou te dar. Os polímeros são macromoléculas com massa molecular na ordem de 10 a quarta a 10 a sexta unidade. É muito pesado, ele é muito grande. É uma molécula realmente enorme, formada por unidades que se repetem. Então não esquece, tá? O polímero, pessoal, ele pode ser natural ou artificial. O polímero natural, bem conhecido da gente. Deixa eu pensar. Proteína. Exatamente. Os polissacarídeos. Tudo isso aí é um polímero da natureza. É um polímero natural, tá? Aí você tem celulose, amido, glicogênio, proteína, DNA, teia de aranha, lã, seda natural. Tudo é polímero natural, tá certo? E tem polímero sintético. Pessoal, o polímero sintético mais conhecido da gente é o plástico. Esse aqui, ó. Esse daqui, ó. Não é? Que tanto mal faz ao meio ambiente, mas que também tem um lado bom, tá certo? Ele é super usado hoje em dia. A gente tem que aprender a viver com ele. Então, existe polímero que natural e existe polímero artificial. Pessoal, o primeiro polímero sintético só surgiu em 1907. É a baquelite. Gustavo, o que é baquelite? É esse plástico aqui, ó. Esse plástico do mousezinho, do ar-condicionado. É um plástico mais duro, ó, do controle do ar-condicionado. Tudo isso é baquelite. Então, pessoal, lembra, olha aí, só para ter um exemplozinho. O DNA
O DNA é uma molécula, uma macromolécula que possui 2 metros de comprimento. Eu acabei de falar, né? É um polímero, e aí, no caso, é um polímero natural. Pessoal, tá notando que o assunto é bem legal. Olha, tu lembras que existe roupa para o quê? Macacão, para pessoal que corre de Fórmula 1. É o mesmo material para o pessoal que vai para o espaço. Esse polímero é formado por um material chamado Nomex. Olha, pessoal, olha o teste. Olha, pegou fogo e a pessoa que está dentro aguenta um tempo considerável sem sofrer queimadura. Ele é formado por um polímero artificial. Então, os polímeros, eles são produzidos também para apresentar o quê? Elevada resistência química, mecânica, para não se desgastar. Então, você tem aí materiais que são extremamente resistentes e que são polímeros também artificiais. Então, olha que coisa interessante para a gente comentar mais lá na frente, tá? Olha, polímeros que aguentam até bala, tiro. Imaginasse isso, esses carros quando tem carro à prova de bala, colete à prova de bala, isso é tudo feito de polímero, tá certo? Mas é um polímero que artificial, formado pelo homem. Então, pessoal, a gente tem aqui ó, o monobloco da Lamborghini. Ela é feita de um polímero bem leve, isso que corre muito, tá? Também é usado como material para avião, janela de avião, tem polímeros diversos. E a natureza, mais do que maravilhosamente sábia, tem aí os polímeros naturais. A teia de aranha é formada de uma seda que é uma proteína. Proteína é um polímero natural. A teia de aranha é a fibroína. Pode chegar em casa hoje e dizer, olha, essa teia de fibroína, vou dizer, menino, que povo inteligente. Então não esquece isso não. Pessoal, só uma ideia, só uma ideia. As extremidades da teia, que servem de suporte, são 5 vezes mais resistentes que o aço. 5 vezes a extremidade da teia de aranha são 5 vezes mais resistentes que o aço. Isso não é boato, nem é mentira, não, é verdade, viu? Pode acreditar. Então, pessoal, isso é que a gente tem como polímero. Então, já sabemos que podemos ter o quê? A gente já sabe. Existe polímero natural e existe polímero artificial. Exatamente. Os polímeros naturais, a natureza nos deu, né? Um presente maravilhoso. E os polímeros artificiais, através da ciência, também são muito importantes. Então, agora, vamos estudar as características dos polímeros. Vamos lá? Vem com o Guga. Vê bem, pessoal. Quanto à estrutura, estás pronto? Vem comigo. Eles podem ser termoplásticos ou termofixos. Só um minutinho para eu falar contigo aqui, um olho no olho. Vem cá. Olha, o polímero pode ser moldável, eu posso moldar ele, fazer dele, mudar a forma dele, e posso também não, tá? Tem caso de polímero que eu não consigo mexer. Se eu aquecer, ele quebra. Outros, se eu aquecer, ele muda de forma. É isso que a gente vai falar. São essas características que a gente vai comentar agora. Vem lá. Vê bem, pessoal. Então, é quanto a essa estrutura que a gente vai falar. O que é um polímero termoplástico? Termoplástico. São polímeros moldáveis. Eu posso moldá-lo com o aumento, com a variação da temperatura. Tá? A garrafa de refrigerante, se eu aquecer, ela sofre uma fusão. Então, ela é termoplástica. A gente diz que eles são
filiformes, tem forma de fio. Ah, Guga, mas eu olho aqui, eu nem vejo. Ah, mas eu te garanto que é, tá certo? Tanto é que a garrafa você pode fazer um caso dela sofrer a mudança de estado físico. Ela não vai quebrar se você aquecer, não. Então, outro detalhe para os polímeros são os polímeros termofixos. Vê bem, termofixos, fixo. São polímeros tridimensionais. Eles são reticulados. As moléculas deles são todas entramelhadas, tá? Eles são resistentes às variações de temperatura. Uma bola de bilhar. Tenta aquecer, ela vai pegar fogo, vai deixar de existir, mas ela não vai mudar a estrutura dela. Então, olha aqui, ó, pessoal, ó, reticulada, ela não é em forma de linhazinha, ela não é filiforme, ela é toda reticulada. Então, aqui eu tenho um polímero termofixo. Então, a primeira característica é polímero pode ser termoplástico, polímero que pode ser termofixo. A segunda é quanto à disposição do monômero. Ele, quando tem formado por monômeros todos iguais entre si, todos iguais. Então, por exemplo, o plástico, ele é chamado de polietileno. Ele é formado apenas pelo etileno. Milhões e milhões de etilenos juntos. Isso é um polímero onde os monômeros são iguais. Aí eu chamo de homopolímero. Olha aqui, ó, todo esse composto é formado por CH2CHCl, 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 CH2CHCl. Então, ele é um polímero chamado de homopolímero. O monômero é sempre o mesmo, CH2CHCl. Agora, existem os polímeros em que os monômeros são diferentes. Então, a gente chama isso de copolímero. São produzidos com 2 ou mais monômeros distintos. Então, você tem estruturas distintas. Ó. Você vai olhar para ele e vai dizer, opa, aqui tem esse anelzinho aromático, benzeno, e aqui não tem. Então, pessoal, a gente diz que ele é um copolímero. Eles são produzidos por monômeros diferentes. 2 ou mais diferentes. Aqui, ó, bolinha roxinha, bolinha vermelha. Então, você nota que ele vai ter o quê? Monômeros diferentes. Então, ele é um copolímero. E aí, esse copolímero ele pode ser alternado. Vem bolinha azul, vermelha, azul, vermelha, azul, vermelha. Bolinha azul e vermelha é esse monômero, depois esse. Volta para esse, depois esse. Volta para o primeiro, depois para o segundo. Volta para o primeiro, para o segundo. Eles ficam alternando, tá? Regularmente. Aí a gente diz que ele é um copolímero alternado. E pode ser um copolímero radônico. O que é um copolímero randônico? O que é um copolímero randônico? Pessoal, tu estás às vezes no Spotify, tu bota lá modo o quê? Randônico. Então a música vai vir a que estiver na lista lá deles, tá? Você não vai ter aquela listazinha, primeira música, segunda, você vai ser uma escolha aleatória. Mesma coisa aqui. O que é um copolímero randômico? Randômico é aquele que a sequência não é uma sequência sempre igual, é uma sequência aleatória. Então, o polímero, quando é um copolímero, ele pode ter uma sequência sempre sendo bem seguidinha e pode ser aleatoriamente. E quanto à finalidade ou uso do comportamento mecânico dele? Ele pode ser uma borracha ou elastômero. Pessoal, elastômero, o nome já está dizendo, né? É um elástico. Ele pode ser o quê? Ele pode o quê? Tensionado. Ele é flexionado. Ele cede ao esforço, mas depois volta ao normal. Então, se eu pegar um plástico desse aqui e apertar, ele não vai sofrer nada. Então, ele não é uma borracha nem elastômero. Mas se eu pegar uma borracha e apertar, ela vai o quê? Mudar de forma, mas depois volta. É ótimo para usar em sapato, mangueira, pneu, elástico, luva. Então, pessoal, o polímero ele pode ser elastômero ou um polímero que pode ser uma borracha ou elastômero. Mas ele também pode ser plástico, exatamente, que vem adequado à moldagem, né? Pode ser material, pessoal,
moldável. Pode fazer um prato, pode fazer uma garrafa, pode fazer um tubozinho desse para botar o álcool, pode fazer uma caneta, pode fazer o que? Peça de automóvel. Então lembra, tá certo? O carro da gente hoje em dia é tudo quase de plástico, né? É uma coisa impressionante. E pode ser também uma fibra, nylon. Nylon é um material flexível. Então você tem um polímero que pode ser borracha ou elastômero, plástico e pode ser uma fibra. Outro detalhe importante, pessoal, é que você não pode também deixar de lembrar os tipos de polímero, tá? Polímero de adição. Adição. Ele vem de uma reação de adição. Então, são adições de monômeros. Então, para ter adição, o monômero tem que ter pelo menos ligação dupla ou tripla. Se o monômero não tiver ligação dupla ou tripla, não pode sofrer adição. Essa dupla ou tripla tem que ser entre carbonos. Exatamente. Dupla ou tripla entre carbonos. Dupla ou tripla entre carbonos. Lhe chamamos dupla ou tripla entre carbonos de quê? Insaturação. Exatamente. Insaturação. Então, pessoal, o polímero pode ser de adição quando a gente o quê? Adiciona os monômeros e esses monômeros são insaturados, tá? Os polímeros de condensação, pessoal, são geralmente formados por dois monômeros diferentes entre si. Diferentes entre si. E como é um polímero de condensação, sai dessa junção, sai o polímero e sai uma molécula menor. Então, dessa junção sai um polímero e sai uma molécula menor, uma molécula pequena, como, por exemplo, água, tá bom? E outra é o polímero de rearrumação, ou polímero de rearranjo. Nesse caso, a polimerização, os monômeros sofrem uma rearrumada, que a gente chama de rearranjo químico em sua estrutura, tá certo? Então, pessoal, não esquece que são 3 tipos principais de polímero: adição, condensação e rearranjo. Então, aqui, ó, polímero de adição. Opa, tinha dupla no monômero, o polímero não tinha. Tinha tripla no monômero, no polímero tinha dupla. Ou seja, diminuiu a insaturação, porque toda vez que eu adiciono, diminui insaturação. Toda vez que eu adiciono, dupla vira simples, tripla vira dupla. Dupla vira simples, tripla vira dupla. Dupla vira simples, tripla vira dupla. Então, isso é um caso de polimerização por adição. Vamos lá? Olha aí, o polietileno. Mas, Google, o que é polietileno? Plástico. Exatamente. Olha aí, o etileno formando polietileno. Tinha dupla, virou simples. Olha que bonitinho, dupla, adicionou, vira simples. Adicionou, vira simples. Polietileno de adição. Certo? Então, pessoal, outro detalhe no plástico. Veja, o plástico ele pode ser duro e pode ser mole, feito sacola de supermercado. Tudo é plástico, concorda? Então, por que um é duro e outro é mole? É porque existe o polietileno macio, flexível, e o polietileno rígido, duro, que a gente vai chamar de polietileno de baixa densidade e polietileno de alta densidade. Então, o PEBD, polietileno de baixa densidade, ele é flexível. PEAD, polietileno, não precisa decorar não, é só lembrar. Polietileno de alta densidade, ele é duro, tá? Baixa densidade, mole, cadeia retinha. Polietileno de baixa densidade, baixa densidade, baixa densidade, ele é todo enroscado, tá? Então, polietileno duro, cadeia reta. Polietileno mole, cadeia toda emaranhada, feito uma teia, tá bom? Então, pessoal, e o mais interessante, geralmente a polimerização por adição
é iniciada pela adição de pequenas quantidades de compostos, tá? Que vão reagindo, e ó, vão se repetindo. Chegou, juntou, perdeu a dupla. Ó, tá vendo aqui como é bonitinho? Essa animaçãozinha aqui é bem legal, ó. Essa daqui também. Lembre-se, a adição exige que tenha dupla ou tripla. Dupla vira simples, tripla vira dupla. Esse caso de polímero de adição. Olha aí, pessoal, o Super Jeans. Segurando um carro, pessoal. Segurando um carro. Tá vendo? Ah, Gustavo, isso é montagem. É não. Isso aí são polímeros altamente resistentes. A gente vai estudar eles depois. E olha, no plástico eu queria falar sobre esse aqui. Importantíssimo. Importantíssimo. Polietileno verde. Plástico verde. Vem cá. Pessoal, todo mundo já viu, todo mundo vê, não é? No dia a dia, o problema de quê? Plástico, aí mostra foto do plástico no mar, aí mostra a foca, mostra a ave, né? Cenas bem tristes pra gente. O plástico, ele é muito utilizado. Muito utilizado. A gente não tem nem como voltar hoje em dia a imaginar um mundo sem o plástico. E o que é que a gente tem que fazer? Se a gente não pode eliminá-lo, a gente tem que aprender a viver com o plástico, tá bom? E outro fator é buscar alternativas a esse plástico. Uma alternativa é o plástico verde, ou seja, plástico vindo de uma planta, por exemplo, da cana-de-açúcar, da beterraba. E o plástico verde, ele seria menos danoso ao meio ambiente, mais aceito pelo ecossistema. Então vamos prestar atenção nisso aqui que é bem importante. Então, plástico verde, ele é chamado de bioplástico, tá? Aí o bioplástico é biodegradável, preste bem atenção nisso. Pessoal, o plástico comum, ele vem do petróleo, tá certo? E o bioplástico vem da cana de açúcar. Então, ele não é biodegradável. O que quer dizer isso? O meio ambiente não vai degradá-lo, não. Ele vai continuar exposto ao meio ambiente. Mas tem uma diferença grande. É que o bioplástico, o plástico verde, aí como é falado, tá? Quando comparado ao plástico comum, ele não vem do petróleo. Então, tira-se uma cadeia totalmente poluente até chegar nele, que é a produção a partir do petróleo. Aí você vai ter petróleo, destilação, liberação de gases do efeito estufa. E sendo ele vindo a partir da cana-de-açúcar, ele é mais fácil de ser reciclado. Ele não é o quê? Ele, até ser produzido, ele não tem uma cadeia produtiva muito poluente, então tem grandes vantagens, tá certo? Mas lembre-se, plástico verde, anote aí, não é biodegradável, tá? Aí a gente tem, pessoal, vários outros polímeros que a gente vai estudar daqui a pouco. Um deles é o policloreto de vinila, PVC. Gustavo, eu já ouvi esse nome, já. A gente já ouviu tubos e conexões. Aí tem até uma propaganda bem famosa, né? Tubos e conexões Tigre, depois a Manco, é que vende PVC.
Ele é usado na fabricação de tubulações, disco, piso, capa de chuva, couro sintético. É o chamado PVC, que é polivinilcloreto, em inglês, né? É policloreto de vinila. Ó, tem cloro, altamente poluente para o meio ambiente, né? Mas é bastante utilizado. A gente também tem o Teflon. Ah, esse daí eu conheço, Gustavo. As panelas são de Teflon, né? Muitas são, né? Frigideiras de Teflon, o revestimento antiaderente das panelas. Também é usado como fita para enroscar, tubulação. Teflon, ele é um antiaderente não combustível, inerte. Quer dizer o quê? Ele não reage. Ah, ainda bem, né? Porque imagina, uma coisa que reage, tu botar no fogo, ia ser uma festa. Teflon é o tetrafluetileno, não é? Tetrafluetileno, o Teflon. Outro muito conhecido é o poliisopreno, usado na fabricação de quê? De prato, copo, xícara. Gustavo, eu não estou ligando muito o nome, não. Pessoal, vê, o poliestireno é o isopor. Poliestireno, tá? É o isopor. Isopor, que a gente tanto conhece, tá? Só que o isopor, ele é de 90 a 99% de A, tá? Ele é uma resina que, quando é injetado ar, vira o isopor. O nome isopor é uma marca, tá bom? E aí a gente tem também o poliacetileno, que é usado na tela, por exemplo, do computador, do smartphone. Ele é um polímero condutor de corrente elétrica. Olha, pessoal, é bem interessante o poliacetileno. Lembre-se que os polímeros condutores, guarda isso que eu estou te falando, eles têm duplas e simples alternadas. Ligação dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples de forma alternada. Então, eles são ótimos condutores de corrente elétrica, tá certo? A gente chama isso de duplas conjugadas. Quando eles têm duplas conjugadas, eles são ótimos condutores de corrente elétrica. Então, pessoal, polímeros a gente tem uma quantidade enorme. Você tem que primeiro entender bem o que é um polímero, para depois a gente ir memorizando cada um deles, tá? Por exemplo, poliacrilonitrila, tá bom? Que é chamado de lã, né? Aí, ó, essa lã aqui que a gente conhece, tá? Ela é a acrilonitrila formando a poliacrilonitrila, o Orlon. Então, são vários tipos de polímero. Para a gente terminar, eu vou falar desse PVA. O que é PVA? PVA é tinta. Tinta de pintar parede, tá? PVA. E é engraçado, ela também, esse polímero também, poliacetato de vinila, também é usado na goma de mascar. Exatamente, na goma de mascar. Então, pessoal, são vários tipos de polímeros. Hoje, o importante é você lembrar o que é um polímero de adição, o que é um polímero de condensação e o que é um polímero que você acabou de aprender. Legal? A ficha vai estar na descrição aí do vídeo. Melhor que isso, tiver qualquer material que você queira. Guga, eu quero uma ficha de polímero, manda para mim. É só você pedir lá pelo Instagram, que eu mando para você com o maior prazer. Tá legal? Segue a gente aí. Beijo, pessoal. Até a próxima aula de polímero. Ou qualquer outro assunto.